Fala galera, ligado aqui na tela do canal do Dinâmico. Bom dia para você que está assistindo esse vídeo. Me chamo Gabriel Galindo e vamos falar sobre as últimas notícias do Vitória, hein? Deixa o seu like e se inscreva no canal do Dinâmico. Vamos atualizá-los sobre as notícias de momento. O Vitória que iniciou sua preparação para encarar o Flamengo lá no Maracanã e você fica atualizado conosco aqui nesse vídeo agora. Meta de 2.000 likes, clica aqui nesse botão do gostei aqui embaixo e ajuda demais a gente, tá? Começando pelo treinamento. O Vitória que se reapresentou na última terça-feira lá no CT no Barradão para iniciar de fato a preparação para encarar o Flamengo, já que na segunda-feira teve folga. E aí, segundo a assessoria de imprensa do Esporte Clube Vitória, ocorreu da seguinte forma o treinamento: um aquecimento na academia às 16 horas, posteriormente rolou um aquecimento com dinâmica de passes, comandado pelo preparador físico César Mendes, e por fim, o técnico Fábio Carilli comandou um treino técnico. Lembrando que esta é apenas aquela questão de iniciar a preparação, né? Então é natural que tudo ocorra de forma mais leve. O Vitória que também treina nesta quarta-feira, lá no Barradão, ainda nesta tarde, e a gente deve trazer depois as atualizações para vocês. O Vitória que, como eu disse, enfrenta o Flamengo no Maracanã e terá a seguinte sequência de jogos: o Galo lá no Barradão, posteriormente no outro domingo. Em seguida viaja a Fortaleza para enfrentar o próprio Fortaleza no Castelão, em data ainda a ser definida, e também jogos sem data e horário definidos: Vitória e Fluminense no Barradão, Grêmio e Vitória lá em Porto Alegre, e também o Vitória contra o Ceará também no Barradão, tá? Esses são os próximos jogos e eu tenho para trazer aqui para vocês a tabela de classificação. Por que você está trazendo a tabela, Gabriel Galindo? Porque nesta quarta-feira, tá, o Vasco enfrenta o Juventude, ou melhor, o Juventude enfrenta o Vasco lá no Alfredo Jaconi, em jogo atrasado da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ficar de olho pelo seguinte fato: o Vitória é o 17º colocado, o Vasco é o 16º e o Juventude o 18º. Então, alterações na tabela de classificação devem ocorrer nesta quarta-feira, a depender do resultado desse jogo. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual seria o melhor resultado para esta partida. Se seria o Juventude vencer, o Vasco vencer ou o próprio empate. Lembrando que esses são os jogos atrasados dos nossos concorrentes diretos nesse momento contra o rebaixamento. O Grêmio tem um jogo atrasado contra o Botafogo lá em Porto Alegre, o Santos contra o Palmeiras em São Paulo, o Vasco faz um nesta quarta-feira, né, contra o próprio Juventude, e também tem um jogo atrasado contra o Bahia em São Januário. O Juventude, como eu falei, enfrenta o Vasco, e tem um jogo atrasado contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Fortaleza viajará para enfrentar o Galo em algum dia, né? Porque além do jogo do Vasco contra o Juventude, nenhuma dessas partidas atrasadas ainda tem data definida, tá? Então, como eu falei, o Fortaleza tem um jogo atrasado contra o Galo lá na Arena MRV, e o Sport tem 2 partidas a menos contra o Flamengo na Ilha do Retiro e contra o Galo também na Arena MRV. Lembrando que esses são os jogos atrasados apenas dos nossos concorrentes diretos, e a gente não incluiu aí o Corinthians, porque o Corinthians tem a mesma quantidade de jogos da equipe do Vitória. Esse vídeo é no oferecimento da Desert Store, tá? Vamos falar agora sobre Flamengo e Vitória, mas antes, oferecimento da Desert Store, loja de perfumes árabes 100% originais, com selo de originalidade, envios para todo o Brasil e entregas por toda Salvador e região metropolitana. QR Code na tela, também o WhatsApp e Instagram. E lembrando, hein, lá no nosso Instagram, @canal do Dinâmico, a gente está fazendo um sorteio de uma camisa oficial do Vitória, o padrão 2, e também de um perfume árabe em parceria com a Desert Store. Então siga lá a gente no Instagram, @canal do Dinâmico, para você conferir. É um sorteio aberto para todos. Qualquer um pode participar, mas fique atento às regras, porque só vencerá aquele que cumpri-las. Sorteio que acontecerá nesta sexta-feira em live aqui no canal do Dinâmico no YouTube, tá? Prosseguindo aqui com as notícias do Esporte Clube Vitória, o Vitória tem retornos para esse jogo contra o Flamengo. O Ronald e o Zé Marcos estão retornando após cumprirem suspensão por terem recebido o 3º cartão amarelo, né? Então eles vão enfrentar o Flamengo, são opções já confirmadas para essa próxima partida. O outro retorno é do volante William Oliveira, que passou a semana passada na transição e está apto novamente para enfrentar o Flamengo. Informação que foi divulgada em primeira mão por Marcos Guedes, lá do Resenha do Leão. Dúvidas / desfalques
para essa partida contra o Flamengo. A lista é grande, infelizmente, né? Desfalques já confirmados, o Neres, expulso contra o Juventude, está suspenso, além do Carlinhos, que pertence ao Flamengo, e o Vitória não deve exercer aí a multa para que ele enfrente a equipe carioca. Outros jogadores que não devem enfrentar o Flamengo lá no Maracanã. O Rubens Ismael, ainda em recuperação de cirurgia, é desfalque confirmado, assim como o Cáceres. O Mateuzinho é muito difícil que ele volte. Tá? Uma situação aí muito improvável que ele enfrente o Flamengo e deve ser mais um desfalque confirmado em breve para essa partida no Maracanã. Jogadores que ainda são dúvidas para a partida: Romarinho com uma lesão na panturrilha, além de Baralhas e Claudinho. Esses vai depender da recuperação durante a semana para sabermos se eles enfrentarão o Flamengo ou não, tá? E esses basicamente são as dúvidas e os desfalques para esse confronto. Lembrando que a janela de transferência segue aberto, e esse é o atual elenco do Vitória, tá? Com os goleiros Alexandre Fintman, Davi, Lucas Arcanjo e Thiago Couto, os zagueiros Andrei, Edu, Jadson, Cauã, Lucas Alter, Neres e Zé Marcos, laterais Claudinho, Jamerson, Cauã, Vitor, Maicon Jesus, Paulo Roberto, Ramon e Cáceres, volantes Edenilson, Baralhas, Pepe, Ronald Hiller, Ismael, Wendel e William Oliveira, meias Daniel Júnior, Lohan, Mateuzinho e Rubem Rodrigues, e atacantes Aitor, Carlinhos, Eric Fabre, Felipe Cardoso, Lucas Braga, Osvaldo, Renato Kaiser e Romarinho. Você que está assistindo esse vídeo aqui agora, tá? Caso você queira, seja membro do canal do Dinâmico. Tem esse QR Code que está aqui na tela, além do link que está na descrição. Esta sexta-feira nós teremos uma live exclusiva para membros, onde serão sorteados membros para participarem do nosso baba dos membros aqui do canal do Dinâmico, lá na Arena Parque Santiago, no dia 30 deste mês. Então, caso você queira ter a chance de participar, seja membro aqui do canal, planos a partir de R$ 2,99 por mês, e além disso, outros benefícios que nós temos, como sorteios de camisas oficiais do Vitória para membros, participações em lives, vídeos e transmissões conosco aqui no canal do Dinâmico, além de grupo do WhatsApp para a gente resenhar e muito mais, tá? Então seja membro do canal do Dinâmico, como eu falei, a partir desse QR Code ou do link que tá aqui na descrição. Vamos torcer, né, pessoal, para que esse jogo do Vasco contra o Juventude não piore a nossa situação e que o Vitória durante a semana consiga aí recuperar o máximo de jogadores possíveis para enfrentarmos o Flamengo. O jogo contra o Flamengo, como vocês podem ver na tabela, deixou de ser apenas uma partida onde o Vitória pontuará se Deus quiser. No sentido de que tamanho é o favoritismo do Flamengo, que em outras situações, em outros momentos, a gente ia falar, não dá para contar com esse jogo, não. Qualquer ponto aí será lucro. Não. Hoje, o Vitória tem a obrigação de pontuar. Não interessa. Não interessa se é o Flamengo. O Vitória, nas pretensões que ele precisa, para as pretensões que ele precisa, ele tem a obrigação de pelo menos pontuar. Porque se caso o Vitória perca para o Flamengo lá no Maracanã, existe a possibilidade do Vasco, do próprio Juventude, do Santos e do Corinthians vencerem os seus confrontos e o Vitória se distanciar ainda mais. A gente tem que se lembrar que nesse momento já estamos na zona. Não é se preocupar em entrar nela, em não entrar nela no caso. Agora nós temos que nos preocupar em sair. Então precisamos pontuar para isso. Que a gente pontue contra o Flamengo no Maracanã, e para isso o Vitória precisará recuperar o máximo de jogadores possíveis. A gente vai trazendo todas as notícias com plantões diários aqui no canal do Dinâmico e também lá no nosso Instagram, tá? Tanto o YouTube quanto o Instagram. Não esquece de seguir e se inscrever. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau.